E aí, pessoal? E aí, pessoal do canal Nathan Game. Eu queria lembrar. Eu queria é, gravar um vídeo sobre. Eu acho, cara. Eu tô lembrando aqui, uma lembrança que eu tenho, cara. Que eu conheci o Yuji Tamashiro, cara. E eu não sei que ano que foi. Aí eu pesquisei na internet se em 2010 o Yuji foi no Legendário. Ele não foi no Legendário em 2010. E é estranho, porque em 2010 eu tava lá em São Paulo. Eu tava lá no Legendário em São Paulo. E não tinha nenhum convidado lá. Quando eu fui lá, não tinha nenhum convidado. Mas eu lembro que eu tava num corredor, assim, bem branco, assim. E o Mion tava me apresentando os cara. Uns cara que tava lá no fundo do Legendários. Aí tinha, eu acho que os caras do Hermes e Renato tava lá, o Detonator, eu acho que eu vi o Detonator lá. É porque eu não conhecia os caras do Hermes e Renato, então eu não lembro, mas cumprimentei os caras do Hermes e Renato, que estavam lá no fundo, cara. E o Yuji tava lá, cara. E aí eu falei assim, tem como você cantar a musiquinha do PlayStation 2? Ele cantou pra mim, né? Ah, eu não sei, eu acho que eu dei os poderes do Espírito Santo pra ele. Eu devo ter dado, devo ter falado sobre Jesus pra ele, né? Eu sempre pergunto o signo pro pessoal, né? E aí eu precisei aqui, ele é de leão, né? Igual eu. Aí eu devo ter falado dos poderes pra ele. Mas eu fico pensando assim, se esse cara teve poderes, então porque ele é meio estranho, cara. Tipo, o Yuji, ele não age como se fosse um cara assim, que tivesse poderes espirituais. Tipo, ele age como se fosse uma pessoa comum, né? Tipo, eu não sei como que é a vida dele. Tipo, pode ser um pré-julgamento, assim, errado, né? Mas é estranho, cara. Tipo, se... vamos supor aqui que em 2013 eu fui pra São Paulo. Porque na Wikipedia fala que ele foi em 2013 e 2014. 2013 e 2014. Vamos dizer que eu fui em 2014 pra lá. E eu encontrei o Yuji. O Yuji tava lá. E, tipo, eu dei os poderes pra ele. E ele falava com Jesus, né? Porque ele é leão. E, tipo, ele não agiria... ele não age assim como se fosse uma pessoa que fosse ungida, tipo uma pessoa especial. Ele age como se fosse uma pessoa comum, né? Apesar que eu ajo como uma pessoa comum, né? Mas eu acho, eu assim, de uma forma assim, na terceira pessoa, eu vejo assim que eu ajo de uma forma diferente, cara. Eu ajo como uma pessoa ungida mesmo, né? Porque eu sou uma pessoa bem empática, eu sempre ouço as pessoas. Eu sempre ouço as pessoas e quero saber mais sobre as pessoas. Mas então, eu lembro que eu conheci o Yuji, cara, é estranho, cara. Tipo, aí fica parecendo o seguinte, cara. Então eu não fui pra São Paulo só uma vez, eu fui duas vezes. Mas eu não lembro da segunda viagem. Eu não lembro que você foi pra São Paulo pela segunda vez. Isso que é estranho, cara. É como se eu tivesse um branco assim na minha mente. Porque eu só lembro da primeira viagem que eu fui de ônibus. Aí eu e o Marcos ficou brincando lá de. Hoje a gente foi lá no motorista lá e pediu se ele. Perguntou se ele queria beber água no banheiro, né? Aí ele deixou o Marcos Mion ficar no lugar dele. O Marcos Mion pegou o volante do ônibus, cara. Aí a gente ficou brincando, a gente falou, a gente tá sendo perseguido pela polícia, GTA San Andreas, né? Aí ele ficou assim, aí a gente brincou assim, você tá roubando o ônibus do cara, né? Aí foi legal, isso eu lembro, cara. E do Yuji, cara, eu não lembro quase nada, só sei que eu mandei ele cantar pra mim, né? E eu não lembro, cara. Eu devo ter dado os poderes pra ele, cara. Porque eu sempre pergunto o signo, né? Ou eu esqueci completamente, ele ficou sem os poderes, né? Mas eu lembro que eu conheci ele, cara, mas tipo, não foi em 2010, cara, porque senão ia estar na Wikipédia, cara. Ia estar na Wikipédia, eu lembro que o corredor era branco. Eu lembro que eu conheci uns caras lá, eu acho que era o Jaime Renato que eu conheci, cara. Eu conheci esses caras. O Theo Becker, eu não lembro de ter conhecido o Theo Becker, mas ele já foi no Legendários, né? O Yuji eu lembro, cara, eu lembro do Yuji, mas tipo, eu lembro do que a gente conversou, cara. Foi uma coisa bem breve, assim, mas eu falei umas coisas lá pra ele. Mas tipo, é foda, porque o Yuji, você olha pra ele hoje e você não vê, assim, que ele é porra, o cara é ungido, o cara tem poderes espirituais, cara. É estranho, é como se ele perdesse os poderes, ou... Se eu dei os poderes pra ele, os poderes do Espírito Santo pra ele perdeu os poderes. Ou eu não dei os poderes pra ele, então ele tá sem os poderes desde aquele tempo que eu encontrei ele, entendeu? Mas o que é mais bizarro, que se eu conheci o Yuji, foi 2013 ou 2014, mas eu não lembro da viagem, cara, é bizarro. Cara, eu lembro que uma vez o Mark John apareceu na frente da minha casa, eu lembro da casa que foi, e ele tava com um carro preto, assim, o carro preto era tipo um sedã, cara. Eu não sei o nome de carro, mas era um carro preto lá. Ele apareceu na frente da minha casa.
Eu só lembro disso, que ele tava andando, aí ele meio que virou, assim, ele andou sobre o... Eu lembro que ele andou em volta do carro, ele tava lá no lado esquerdo, o carro, o volante fica no lado esquerdo, né? Aí eu vi ele chegar, aí ele parou assim, aí ele virou assim. Eu lembro que ele rodou assim o carro, né? Porque o volante ficou lá esquerdo, né? A minha casa ficava no lado direito. A casa ficava no lado direito. Aí eu lembro dele virando, assim. Só isso que eu lembro, cara. Não lembro de mais nada, cara. Isso que é bizarro. Eu tenho Alzheimer, não. Eu tenho amnésia, cara. Isso me faz pensar que quando a Manicose voltou pra mim e falou assim, ele tem amnésia. Eu acho que eu devo ter chorado, cara. Porque eu pensei que eu tinha Alzheimer, cara. Eu pensei, puta, eu me fudi, cara. Tenho Alzheimer. Mas eu não tenho Alzheimer, eu tenho amnésia. E eu tenho amnésia dessas coisas, cara. E é bizarro, cara. Eu tenho também a amnésia. Tipo, eu acho que eu fui no Beto Carreiro, mas não lembro de nada. Eu lembro da frente do Beto Carreiro, cara. Tipo, a frente. Eu lembro da frente do Beto Carreiro assim. Mas deve ter mudado. Mas eu lembro que eu lembro que eu já fui no Beto Carreiro, mas eu só lembro da frente. Eu tenho uma foto, assim, uma foto visual do Beto Carreiro, que era a frente. E só isso que eu lembro. Mas com o tempo vai esquecendo, né? Mas eu lembro que eu fui no Beto Carreiro, mas não lembro de nada que aconteceu lá. Não lembro de nada. É bizarro, cara. Então, eu tenho uma mente tudo bagunçada, cara. Outra memória que eu também eu não sei, cara, é que, tipo, eu acho que a emissora do SBT, cara, o SBT ou a Globo, ligou uma vez pra diretora da minha escola, perguntando sobre mim. Perguntando assim, pô, vai lá trabalhar de estagiário lá no SBT. Aí eu perguntei, Jesus, eu posso trabalhar no SBT? Aí ele falou, não. Aí eu falei, pô, Jesus não quer que eu trabalhe no SBT, tô fudido. Me fudi, cara. Tá, fala lá pros caras que... Não, eu não vou trabalhar no SBT. Aí depois o SBT ligou de novo lá pra diretora lá. Aí falou, você quer trabalhar no SBT? Aí eu perguntei, Jesus, eu posso trabalhar no SBT? Aí ele falou, pode. Tipo, ligou 2 vezes. Aí eu trabalhei no SBT. Eu lembro só da marmita, cara. Lá na marmita tinha... Eles davam uma marmita lá pra mim. E era tipo... Eu lembro, eu tenho uma memória visual. Só uma memória visual que eu tava segurando a marmita. E tinha aquele folha metálica, eu esqueci, folha insufilme. É uma folha metálica que você coloca em cima da marmita pra esquentar, né? Eu lembro que eu tava segurando a marmita, eu comia naquela marmita, cara. Eu tenho a memória visual que eu comia de marmita lá no SBT ou na Globo, eu não lembro. Mas eu não lembro de estar na frente lá na Globo ou no SBT, na frente das pessoas. E nem de estar atrás, eu não tenho lembrança de nada. É bizarro, é como se eu tivesse trabalhado no SBT por 1, 2 semanas. Mas eu nunca estive lá, porque eu não lembro de nada, entendeu? Eu só lembro da marmita e dessa situação lá que me chamaram lá pra ir pra SBT local. Então é como se... É bizarro, cara. Eu trabalhei no SBT, mas eu não lembro de nada. SBT ou a Globo? Cara, a outra lembrança também é que um cara lá do... Esse aí foi verdadeiro, porque eu lembro vividamente. Que lá no Legendários o cameraman deixou eu usar a câmera lá. A câmera era meio pesadona, aquelas câmeras de negócio. Câmera pra filmar o Legendários, né? Em 2010, isso aí. Ele deixou eu segurar a câmera, né? Aí apontar, eu fiquei com medo de quebrar o negócio. Ele me ensinou assim como que usa a câmera, né? Foi legal isso aí. Teve outro momento que eu esqueci de comentar aqui nos vídeos. Que tipo, eu fiquei tão ansioso que eu fiquei com um batimento cardíaco forte. Aí tinha ambulância lá na... Se você não sabe, lá no Legendários tem ambulância. Aí eu perguntei se eles tinham máscara de oxigênio pra mim, né? Aí não tinha. Aí eles foram lá pegar no hospital a máscara de oxigênio e trouxeram pra mim. Aí eu fiquei usando máscara de oxigênio e fiquei melhor. Aí eu não sei se eu contei aqui no canal, mas tipo, lá no Legendário tava frio pra cacete, cara, no dia. Os caras colocaram o ar-condicionado no 16, cara. Aí eu fiquei fazendo polichinelo. Aí ele falou, o que você tá fazendo? Aí o Marcos Mion falou assim, o que você tá pulando? Ele tá fazendo polichinelo? Aí eu falei, eu tô fazendo polichinelo porque tá frio, cara. Eu vou morrer de frio. Aí ele falou lá, explicou que é por causa da Júlia Salimene que tava grávida lá, que ela tava quente pra caramba. Eu toquei nela, ela tava quente. Aí eu perguntei se tinha alguma...
Aí, tipo, aí quando era, a gente tava frio, o Marcos Mion ficava segurando, abraçando a Júlia Salimene pra ficar com calor, cara. Ela parecia um. Sabe aquela pedra de calor lá do Don't Starve, né? Aí ele ficava abraçando a Júlia Salimene, aí eu comecei a abraçar também, porque tava muito frio, né? Aí depois eu perguntei se tinha ar-condicionado num quarto, né? Aí a Marcos Mion lembrou: ah, tem um quarto com ar-condicionado. Aí a gente colocou a Júlia Salimene lá. Aí, tipo, o Marcos Mion falou assim. É. Você quer beijar a bochecha da Juju Salimene? Aí eu falei, não, né? Aí ele falou, não, pode beijar. Aí ele falou, beleza. Aí eu beijei, aí ela tava quente, cara. Tava com. Pô, ela tava muito quente. Aí eu falei, socorro, socorro, cadê meu aquário? Cadê meu aquário? Aquário era o nome era o apelido que eu dava pra minha namorada. Cadê meu aquário? Cadê o aquário? Aí o cara falou assim. Aí eu saí do quarto assim. Aí um produtor lá falou assim: que aquário? Aqui não tem aquário. Não, aquário é a minha namorada. Cadê minha namorada? Ela tá atrás de você. Aí eu vi, aí eu beijei a bochecha dela, porque ela tava fria. Ela tava. O corpo dela sempre era frio, era estranho, tipo. Eu pensava que era o signo dela, que ela era fria, né? Mas porque ela sempre ficava no ar-condicionado na casa dela, ela sempre a temperatura do corpo dela era fria. Aí eu falei, achei meu aquário. Isso que eu lembro, cara. E é estranho, cara. É estranho que, tipo, eu encontrei o Boninho também, o Jorge Fernando, eu encontrei ele. É ruim que o Jorge Fernando morreu, né? É triste. E eu encontrei ele, eu falei sobre as coisas, né? Sobre o plano. O plano é as pessoas pararem de se matar porque Deus existe, né? Esse era um plano que eu tinha. Eu sempre contei esses planos pra eles, cara, pros caras de São Paulo. A única coisa que eu esqueci de fazer era, tipo, encontrar um pastor, um padre, cara. Tipo, eu deveria ter perguntado pro. Eu deveria ter falado com alguém mais foda, entendeu? Porque esses caras são muito abobados. Tipo, Mion é abobado. Vamos ser sinceros, ele é abobado total. O Yuji é abobado. Todo mundo é abobado, cara. É total, cara. Todo mundo é abobado e... Tipo, ninguém tem respeito. Ninguém respeita esses caras, entendeu? Se esses caras falam assim, eu falo com Jesus. Ninguém respeita. Ninguém vai acreditar no Mion. Se ele falar, eu falo com Jesus. Porque esse cara é comediante. Ninguém acredita nele. É um idiota. Então, eu esqueci de falar... Enquanto eu tava com o Espírito Santo, né? Eu esqueci de falar pra eles, pra eu me comunicar com um pastor ou um padre, né? Eu nunca encontrei nenhum pastor ou padre lá em São Paulo. Mas eu sei que eu falei pra todo mundo lá. Eu falei pro pessoal do CQC. Mas eles são abobados também. E eu acho estranho porque eu conversei com o Marcelo Tais, cara. Ele tava ouvindo o que eu tava falando. Ele tava prestando atenção no que eu tava falando. Eu falei que as pessoas tinham que parar de se matar. Mas, tipo, é estranho porque o Marcelo Tais, ele é ateu, cara. Que eu pesquisei assim, ele é ateu. Como que ele é ateu se ele conversou comigo, cara? E eu falei, cara, para de se matar, Deus existe. Eu falei pra ele, eu falei o plano, né? E eu falava com Jesus, enquanto eu tava conversando com ele, eu falava com Jesus ao mesmo tempo. Então ele via eu falar com Jesus. Aí eu pedi pro Marco Luque me adotar, ele falou que queria me adotar. Aí eu falei, puta, aí eu falei, legal. Aí tá, eu vou ser adotado pelo Marco Luque. Aí depois Jesus ligava pra mim. Aí ele falava assim: tá, ô Nathan, você não vai ser adotado pelo Marco Luque. Você não pode ser adotado pelo Marco Luque. Ele proibia eu de ser adotado pelo Marco Luque. Aí eu falava assim: Jesus, posso ser adotado pelo Marco Luque? Não. Aí tá, mas Rafinha, você tem como. Tá. Aí eu perguntei: Rafinha Baixo, tem como você me adotar? Aí ele falou: tem, eu adoto você. Aí tá, aí Jesus, posso ser adotado pelo Rafinha? Não. Aí, tipo, eu me fudi, cara. Eu me fudi total, cara. Porque eu tinha ideias, né? Cara, naquela época eu queria ser médico, eu queria ser um cara, assim, fodão. E eu perdi todas essas oportunidades, né? Eu queria ser apresentador também naquela época. Eu queria ser um cara útil pra sociedade, né? E não foi o que aconteceu. Eu sou completamente inútil. Mas então, isso que eu fiz, cara. E beleza, e Jesus me proibiu de ser adotado pelo Marco Luque, pela Rafinha Bastos. Aí eu falei, me fudi, cara, me fudi. Total. Aí beleza. Aí eu lembro assim que, tipo, eu falava pra eles, pros caras lá, que eles iam me esquecer, entendeu? E eu falava, Marcelo, tá ruim que vocês podem esquecer de mim, entendeu?
esquecer de mim, esquecer do propósito, aí vai ser uma merda. Aí ele fala, não, a gente não vai esquecer. Aí eu falava assim, você tem que falar, vai lá, não, Rafinha, vai lá e fala assim que é a culpa dos evangélicos. Entendeu? É a culpa dos evangélicos que são anticristos, são babacas, eles são racistas, os gaúchos são racistas, os aquarianos são tudo babaca também. Aí eu falava assim, só a culpa dos aquarianos são babaca, né? E eu lembro assim, algumas vezes que o Rafinha Bastos criticava os gaúchos, né? Falava, a culpa desses gaúchos, viado, porra. Ele xingava os gaúchos, né? Eu lembro que ele xingava os gaúchos, né? Mas eu falava assim, a culpa desse aquariano, cara. Eu falei, critica os aquarianos, critica os gaúchos, que eles são babacas, entendeu? Isso que eu lembro. Cara, e... Tipo, eu tentei fazer o melhor, entendeu? Quando eu tinha 12 anos, eu tentei atingir o maior número de pessoas possíveis, entendeu? E não deu certo. E tipo, o que mudou de 2010 até 2025? Nada mudou. Nada mudou, e sendo que o Espírito Santo existe, entendeu? E ele tem poderes, ele se comunica conosco. Mas, tipo, nada mudou. Ninguém fala sobre o Espírito Santo. E, entendeu? É foda, cara. Ninguém acredita em Jesus. Ninguém acredita que ele tem poderes. Ninguém acredita que ele existe. Só eu que existo. Só eu que acredito. Só eu que acredito. E toda a influência que eu poderia exercer no Brasil ou no mundo não existe mais. Porque agora eu não tenho os poderes do Espírito Santo. E eu não tenho capacidade de, sei lá, influenciar as pessoas, de ser um influencer. Tipo, eu posso ficar fazendo um vídeo no YouTube, mas ninguém vai ver, cara, porque ninguém liga, entendeu? É a aparência, entendeu? Sei lá, é o jeito que a pessoa fala, o meu jeito, sei lá, as pessoas podem falar, esse cara tem um jeito embolado, fala embolado, não tem o jeito de falar não é coerente com a realidade, né? E minhas histórias são muito impossíveis e não plausíveis, entendeu? São impossíveis e sobrenaturais. Então são, tipo, não é uma mensagem que vai ser bem aceita pelo público. Você falar assim, cara, você é babaca, você é otário, você é imbecil, você é anticristo. Tá na hora. Então, são coisas assim que não vai ser aceita pela sociedade. E, tipo, eu acho... É isso que eu queria falar, pessoal. Eu dei joinha no vídeo. E quando eu lembrar das coisas aqui, eu vou postando aqui coisas que eu lembro, assim. Porque as memórias estão ali, cara. Eu só preciso lembrar das memórias. E... eu conheci o Yuji, eu falei pra ele cantar a música do... Ele era bem baixinho, cara. Aí eu falei, cara, você é leão igual eu, você fala com Jesus. Lembra disso também. Ele falou, você é leão. Aí eu tinha ficado alegre que ele era leão. Aí você fala com Jesus, cara. Eu não sei se eu dei os poderes pra ele, isso que eu não lembro. Só sei que eu devo ter ficado alegre que ele era de leão, né? Achei legal. Mas acho que é isso que eu queria falar. Dê joinha até mais. Mande esse vídeo pra esses caras famosos aí. Alguém pode assistir e falar: esse cara tem verdade no que esse cara tá falando. E vamos entrevistar esse cara e saber mais sobre esse negócio do Espírito Santo. Por que ele teve. Por que ele é importante. E qual que é a mensagem, qual que é o destino, né? E qual que é o propósito da sociedade, sabendo que esses poderes do Espírito Santo existem. E qual que é o rumo, o destino da sociedade através desses poderes. O que a gente pode fazer com esses poderes, com esse conhecimento? O que a gente pode fazer? Outra coisa que eu lembrei agora. Que tipo, no trabalho... ficava falando sobre CQC na Globo. Era estranho, cara. CQC na Globo. Tipo, CQC era da Band. Tipo, pra Globo comprar, tem que comprar os direitos, né? Dá pra fazer isso, né? Mas, tipo, a gente ficava com um papo estranho. Tipo, falar sobre CQC na Globo, CQC na Globo.
Aí eu falava assim, sei lá, eu posso ir pro CQC também, ia ser legal. Tipo, mas até agora a CQC não foi anunciada, né? Nem na Band, nem na Globo, né? Seria legal, né? Botar com o CQC, seria legal. Chamar uns caras novos, né? Eu queria participar do CQC, ia ser legal. Ia ser muito bom, cara, o CQC. Mas ia ser totalmente diferente, né? Mas é isso que eu acho, cara. Outra coisa que eu não sei se é real ou não também, que, tipo, lembra que eu tava no carro do Marcos Mion e eu falava pro Marcos Mion que ele ia pra Globo, cara. E, tipo, ele meio que não acreditava. Assim, como que eu vou pra Globo, né? Aí eu falei assim, não, é porque o Luciano Huck vai sair, aí o Faustão vai pra Band e ele vai pra Band, ele vai sair da Globo, Faustão. Aí você vai. O Hulk vai pro Domingão e você vai pro Caldeirão. Isso que eu falava pra ele. Aí vai ser Caldeirão com Mion. Isso que eu falava pra ele em 2010. Mas não era eu falando. Era tipo Jesus falando pra mim falar pra ele. Era tipo Jesus falando pra mim falar pra ele. Então era Jesus falando. Não era eu. E ele só ouvindo. E eu só ouvindo o que o Jesus estava falando pra ele. Porque eu conseguia ouvir, né? Era Jesus possuindo na minha boca, mas eu conseguia ouvir o que ele tava falando. Aí, esse era o plano, era Mion ir pra Globo, né? Mas, tipo, qual que é a influência que o Mion fez na Globo? Nenhuma influência, cara. Ele fala, às vezes ele fala sobre Nossa Maria, às vezes ele fala sobre santos, né? Santos católicos, né? Ele dá umas mensagens no final do programa, né? Mas, tipo, ele não deu um impacto positivo, assim, um impacto gigante. Ele tá com uma grande audiência, fala nos noticiários que ele tá com uma grande audiência, né? Mas, tipo, o impacto dele social não foi grande, assim, né? Tipo, ninguém assiste mais o programa dele. E as pessoas não acham mais divertido, né, o programa dele. Então, ele não teve um grande impacto social, cara. Tipo, na TV não tá tendo um grande impacto social. Cara, o impacto mais social maior é o de noite, cara. De noite que tá tendo impacto social. Ele traz uns caras legal, né? Trouxe o elenco do The Chosen. Então, de noite ele traz um maior impacto social do que o Caldeirão. Então, tipo, não trouxe nada de útil pra sociedade. E eu falava pro Mion assim, as pessoas estão se matando, eu não quero morrer. As pessoas se matam aí, as pessoas estão se matando. Ele falou, você é policial? Não sou policial, não. As pessoas ficam se matando, não quero morrer. As pessoas ficam se matando, não quero... As pessoas vão atirar em mim. Aí ele falava, você é policial, por que as pessoas vão atirar em você? Aí, não, as pessoas se matam, cara. As pessoas ficam se matando, tipo, as pessoas morrem, entendeu? Por bobeira. Aí eu ficava tentando explicar pra ele, ele não entendia, assim. Aí eu falava pra todo mundo, assim, eu falei pro Marcelo Tais que as pessoas ficam se matando. E é foda, cara. Eu lembro que eu conheci o Yudi, mas não foi em 2010, cara. Porque em 2010 tipo, é estranho, cara. É como se eu tivesse ido lá pra São Paulo, mas não lembro, cara. É bizarro, mas eu lembro que o Yudi tava na minha frente, cara. Tem que perguntar pro Yudi se lembra de mim. Ele tava na minha frente. Eu lembro dele. E ele tava lá, cara. E tinha uns outros caras lá que eu não lembro também. Só lembro do Yudi. Eu acho que foi em 2013. 2013 ou 2014, quando eu tava no primeiro ou no segundo ano, cara. Eu fui pra lá. E eu não lembro mais de nada. Só lembro do Yudi na minha frente. E a gente conversou sobre PlayStation 2. PlayStation 3. Aí eu falei, qual que é a música do PlayStation 3? Alguma coisa assim. E eu não sabia a música do PlayStation 3. Isso é engraçado. Mas ele cantou pra mim um pouco. A música do PlayStation 3 pra mim. Era legal. Foi legal. Mas foi bizarro, cara. Outra coisa também, cara, é como eu tenho lembrança, cara, bizarra, que eu encontrei com a Maria Eires e o Gabriel Sotobello, cara. Mas tipo uma lembrança. Tipo, é uma lembrança meio estranha, cara. Que eu falei, eu falei assim, caramba, ela é pequena, né? Eu acho que ele tinha 1,70 m, eu acho. Eu acho que foi em 2013, 2014, cara. Eu acho que eu fui no evento no BGS. Aí eu lembro que eu encontrei eles. Aí eu falei assim... Tipo, o Sotobello é pequeno, alguma coisa assim. Eu não lembro de nada. Só sei que eu reparei que ele era pequeno, que era baixinho. Ele tem 1,74 m, eu acho que tem 1,70 m. Ele é bem baixinho.
Mas não lembro de nada que a gente conversou. Só lembro que eu já encontrei eles. E eles estão em São Paulo, né?